Capítulo 14. A súbita interrupção da visita do coronel Brandon em Barton Park e sua obstinação em não ocultar sua causa ocuparam a mente e despertaram a imaginação da senhora Jennings por 2 ou 3 dias. Era muito curiosa, como ocorre com quem mostra um interesse muito vivo pelas idas e vindas de todos os seus conhecidos. Ficava matutando, quase de modo contínuo, qual poderia ser a razão disso. Estava certa de que deveria ser alguma notícia má e pensou em todo tipo de infortúnio que poderia ter-lhe acontecido, com a firme convicção de que ele não escaparia de todos. Deve ser algo muito triste, estou certa, disse ela. Pode-se vê-lo em seu rosto. Pobre homem, receio que sua situação não é das melhores. A propriedade de Delaford nunca rendeu mais que 2.000 libras por ano, e seu irmão deixou todas as coisas em péssimas condições. Penso que teve de ir por questões de dinheiro. Por que outra coisa seria? Imagino que seja isso. Daria tudo para saber a verdade. Talvez seja por causa da senhorita Williams, e pelo visto, ouso dizer que seja, porque se mostrou muito pensativo quando a mencionei. Talvez esteja doente em Londres. Nada mais provável no mundo, pois fiquei sabendo que sempre foi bastante doentia. Apostaria qualquer coisa que se trata da senhorita Williams. Não é tão provável que esteja em apuros financeiros agora, pois é um homem muito prudente, e com certeza já deve ter posto em ordem a propriedade. Não sei realmente o que possa ser. Talvez a irmã tenha piorado e mandou chamá-lo. Sua partida, feita com tanta pressa, parece apontar para isso. Bem, desejo vê-lo livre de todas as suas preocupações, de coração, e de quebra, que encontre uma boa esposa. Assim ia falando a senhora Jennings em suas conjecturas. Sua opinião variava a cada nova conjectura, e todas pareciam igualmente prováveis à medida que surgiam. Elinor, embora se sentisse realmente interessada no bem-estar do coronel, não podia manifestar toda surpresa com sua súbita partida. Como a senhora Jennings estava desejosa em adivinhar, visto que, em sua opinião, além da circunstância não justificar tal prolongada estupefação ou a variedade das especulações, sua surpresa estava voltada em outra direção. Estava preocupada com o extraordinário silêncio da irmã e Willoughby sobre o assunto, que deviam saber que era particularmente interessante para todos. Como esse silêncio perdurasse, a cada dia que passava parecia mais estranho e mais incompatível com o temperamento de ambos. Elinor não entendia por que não participavam abertamente a mãe e a ela aquilo que o constante comportamento de ambos demonstrava haver. Ela podia facilmente compreender que o casamento não estava de imediato ao alcance deles, pois embora Willoughby fosse independente, não havia razões para crer que fosse rico. Sua propriedade devia render, segundo Sir John, cerca de 600 ou 700 libras por ano, mas ele vivia com despesas que essa entrada anual dificilmente poderia cobrir, e ele próprio havia se queixado, não poucas vezes, de sua pobreza. Mas ela não conseguia entender essa estranha espécie de segredo que os dois mantinham em relação ao seu compromisso, que de fato nada podia encobrir. Era tão contraditório as suas opiniões gerais e a sua conduta que ela, por vezes, ficava em dúvida se estariam realmente comprometidos, e essa dúvida era suficiente para impedir que fizesse qualquer indagação a Marianne. Nada podia ser mais indicativo do compromisso dos dois que o comportamento de Willoughby. Tinha para com Marianne toda a distinta ternura que o coração de um apaixonado pode demonstrar, e para com o resto da família mostrava a afetuosa atenção de um filho e de um irmão. Parecia considerar e amar o chalé como se fosse sua própria casa. Passava muito mais horas ali do que em Allenham, e se nenhum compromisso geral os reunia em Park, e o passeio que o convidava a sair pela manhã, era quase certo que terminava ali, onde passava o resto do dia ao lado de Marianne, com seu cão favorito aos pés dela. Certa noite em particular, aproximadamente uma semana depois que o coronel Brandon havia deixado a região, seu coração parecia mais aberto que de costume a todos os sentimentos de apego aos objetos em seu entorno,
E quando a senhora Dashwood mencionou seu desígnio de fazer melhorias no chalé durante a primavera, ele se opôs acaloradamente a qualquer alteração de um lugar que sua afeição o considerava perfeito. Como? Exclamou ele. Melhorar este adorável chalé? Não, nunca hei de consentir nisso. Nenhuma pedra deverá ser acrescida a essas paredes, nem uma polegada suas dimensões, se tiver consideração por meus sentimentos. Não fique assim alarmado, disse a senhorita Dashwood. Nada desse tipo vai ser feito, pois minha mãe nunca terá dinheiro suficiente para tentá-lo. Fico profundamente contente com isso, exclamou ele. Tomara que ela seja sempre pobre, visto que não sabe empregar melhor a riqueza. Obrigado, Willoughby. Pode ficar tranquilo que eu não sacrificaria um sentimento de seu apego pelo local ou de qualquer outra pessoa a quem estimo, por todas as melhorias do mundo. Tudo depende da quantia que pode sobrar quando eu fizer minhas contas na primavera. Ainda assim, preferiria deixá-la sem emprego que dispor dela de uma maneira tão penosa para você. Mas está realmente tão apegado a este local que não veja nele nenhum defeito? Estou, disse ele. Para mim é impecável. Não, mais ainda. Considero-o como a única forma de construção em que se alcança a felicidade. E se eu fosse bastante rico, poria imediatamente a minha casa abaixo e a reconstruiria seguindo exatamente o projeto desse chalé. Oh, com escadas escuras e estreitas e uma cozinha que deita fumaça, suponho, disse Elinor. Sim, exclamou ele num tom acalorado. Com tudo e com todas as coisas que lhe pertencem. A mínima variação poderia ser percebida em nenhuma de suas conveniências ou inconveniências. Então, e só então, sob tal teto, talvez eu pudesse ser tão feliz em minha casa como tenho sido em Barton. Sinto-me lisonjeada, replicou Elinor. Se mesmo com as desvantagens de melhores quartos e de uma escada mais ampla, você vier no futuro a achar a sua própria casa tão impecável quanto a nossa agora. Há certamente circunstâncias, disse Willoughby, que a tornam muito cara para mim, mas este local terá sempre uma influência em minha afeição que nenhuma outra possivelmente poderá ter. A senhora Dashwood olhou com prazer para Marianne, cujos belos olhos estavam fixados tão expressivamente em Willoughby que demonstravam claramente o quanto ela o entendia. Quantas vezes desejei, acrescentou ele, quando estive em Allenham há um ano, que o chalé de Barton estivesse habitado. Nunca passava perto dele sem admirar sua localização e sem lamentar que ninguém morasse nele. Nem sequer podia imaginar que a primeira notícia que haveria de ouvir da senhora Smith, logo que cheguei a esta região, é que o chalé de Barton estava finalmente alugado. Senti uma satisfação imediata e interesse pelo fato, que nada, a não ser uma espécie de pressentimento da felicidade que haveria de sentir aqui pode explicar. Não deverá ter sido isso, Marianne? Falou-lhe em voz mais baixa. Depois, continuando no tom anterior, disse: E é esta casa que haveria de estragar, senhora Dashwood? Haveria de roubar-lhe a simplicidade com melhoramentos imaginários? E esta encantadora sala de estar, onde nos conhecemos, e na qual desde então passamos juntos tantas horas felizes, você haveria de degradá-la à condição de uma entrada comum? E todos haveriam de passar ansiosos pela sala, que até então continha mais acomodações e confortos do que qualquer outro ambiente de dimensões mais generosas do mundo poderia possivelmente oferecer? A senhora Dashwood tornou a assegurar-lhe que nenhuma alteração desse tipo seria tentada. A senhora é uma mulher bondosa, replicou ele calorosamente. Sua promessa me deixa tranquilo. Estenda o chalé um pouco mais e me fará feliz. Diga-me que não apenas sua casa permanecerá igual, mas que sempre haverei de encontrar a senhora e os seus tão inalterados quanto a casa, e que sempre haverá de me tratar com a bondade que me tornou tão caras todas as coisas que lhe pertencem. A promessa foi imediatamente feita, e o comportamento de Willoughby durante o resto da noite demonstrava uma vez sua afeição e felicidade. Haveremos de vê-lo amanhã para o jantar? Perguntou a senhora Dashwood quando ele estava se despedindo.
Não lhe peço para vir de manhã, pois temos que ir a Barton Park visitar a Sra. Middleton. Ele se comprometeu a estar com elas às 4 horas.